Imagina a seguinte cena. A pessoa corre uma maratona inteira, os músculos queimando, a respiração no limite, Uhum, aquela exaustão total. exato. Ela cruza a linha de chegada em exaustão absoluta, apenas para de repente perceber que o prêmio não estava no fim. A verdadeira linha de chegada era, na verdade, a linha de partida. Nossa, isso parece um paradoxo meio absurdo, né? Muito. Mas e se a nossa definição inteira de sucesso e felicidade estiver, funcionando exatamente de trás para frente? Essa é a grande inversão de perspectiva que a gente precisa encarar. A gente cresce bom, condicionado a ver o mundo como uma arena de gladiadores. Uma arena focada na escassez. Isso, onde para alguém subir, outra pessoa obrigatoriamente precisa descer. É um modelo exaustivo para a saúde mental e, na real, insustentável a longo prazo. Certo. Vamos desempacotar isso. Hoje, o nosso mergulho nas fontes foca em uma compilação de ideias fascinantes. As sessões finais e o anexo do livro 50 Leis para Ser a Paz no Caos. Sim, do Gustavo Hohendorf. A nossa missão, nesta análise profunda, é entender a síntese final desse material. Ele propõe que o sucesso e a paz interior reais dependem de abandonar o jogo de ganhar sozinho. E não estamos falando apenas de, filosofia inspiracional ou conselhos reconfortantes. O material âncora a sabedoria milenar diretamente em dados. Dados do MIT, de Harvard e da neurociência moderna. É um cruzamento muito rico entre o propósito humano e a biologia comportamental. Porque quando abandonamos o instinto predatório, o cérebro e o mercado respondem. E de maneiras super mensuráveis, né? Com certeza. A base para essa virada é o que o autor chama de mentalidade de ganho 5G. Vamos detalhar essa mentalidade, então. O conceito propõe que qualquer decisão, seja fechar um grande contrato ou resolver um conflito em casa, passe por 5 filtros. Os filtros de benefício. Exatamente. Beneficia a mim, beneficia a outra pessoa, beneficia o grupo ou a organização, beneficia a sociedade. E o quinto filtro, dependendo da lente espiritual da pessoa, é estar alinhado ao todo ou a Deus. A tese é que o ganho só é sustentável se a resposta for sim em todos esses níveis. O que é fascinante aqui é olhar para os números que validam isso na prática. Por exemplo, uma pesquisa do MIT acompanhou empresas que incentivam a colaboração interdepartamental severa. E não foi só para deixar o clima mais agradável no escritório, né? Não, de forma alguma. Houve um aumento de lucros de até 32% ao longo de 5 anos. 32%? Só por colaborar? Só por colaborar. O Adam Grant também comprovou algo parecido em 2013. Ele mostrou que equipes que operam no que ele chama de mutualismo têm 25% mais sucesso em projetos longos. Mas, peraí, como isso funciona na biologia? Porque sabe, uma coisa é olhar para a planilha de lucro, outra coisa é entender o porquê do nosso corpo reagir melhor a isso. O mecanismo é puramente neuroquímico. Quando entramos em um modo de cooperação genuína, o cérebro libera ocitocina. Ah, o famoso hormônio do abraço. Isso. A ocitocina faz algo muito específico. Ela diminui a atividade da amígdala. Que é o nosso centro de medo e alerta. Exato. Ao reduzir a resposta de medo, nós conseguimos estabelecer confiança mútua. A evolução nos programou dessa forma. Nós literalmente recebemos uma recompensa química por colaborar. Faz sentido, grupos colaborativos sobreviviam melhor na selva do que indivíduos isolados. Exatamente, lutando por si mesmos. Para visualizar isso melhor, eu gosto de pensar na velha analogia da torta. A mentalidade antiga, o jogo de soma zero, é tipo olhar para uma torta pequena e brigar por fatias. Se alguém pega um pedaço maior, sobram migalhas para o resto. Pois é. Já a mentalidade 5G é sobre juntar os ingredientes com outras pessoas para assar uma torta gigante. No final, todo mundo come muito mais. É uma ótima analogia. Olhando para a história, as fontes destacam o Muhammad Yunus. Ele criou o conceito de microcrédito. Em vez de simplesmente acumular riqueza como um banco tradicional... Ele fortaleceu comunidades inteiras. Sim, e essas comunidades fortalecidas movimentaram a economia de todo mundo. O material também traz o conceito sul-africano de Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Foi a base para reconstruir a sociedade após o apartheid. E se olharmos para a tecnologia moderna, temos o modelo open source. Pensa no Linux, ou até no Kubernetes. Que é, para simplificar,
A infraestrutura invisível da internet hoje em dia. Isso. Foi desenvolvida inicialmente dentro do Google. Em vez de trancar o código num cofre, eles permitiram que o mundo inteiro ajudasse a melhorá-lo, E isso criou mercados de bilhões. onde todos os envolvidos lucram muito mais do que se estivessem isolados. Mas aqui eu preciso fazer o papel de advogado do diabo. Uma coisa me chamou muita atenção nas nossas fontes. Pode falar. O exemplo do Elon Musk. Teve um momento em que ele liberou as patentes da Tesla para outras montadoras usarem a tecnologia de baterias. Sim, as baterias e os carros elétricos. Sendo muito pragmático num mundo corporativo implacável, entregar seus maiores segredos para a concorrência não é um convite para ser esmagado? Não soa meio, sei lá, ingênuo achar que o mercado vai retribuir? Essa dúvida é perfeitamente natural. Mas a resposta está na compreensão do jogo infinito. Como assim? Se a visão for de curto prazo, um jogo finito, com o tempo esgotando e um único troféu de maior vendedor, reter patentes é a única jogada lógica. Mas mercados não são jogos finitos. Entendi. O jogo continua. Exato. A longo prazo, esconder inovações limita a infraestrutura como um todo. Se a Tesla não abrisse as patentes, a adoção de carros elétricos continuaria engatinhando. Faltariam postos de recarga, as peças seriam escassas. E o público não confiaria na tecnologia. Ao liberar o conhecimento, a fatia da Tesla na torta pode até mudar de proporção, mas a torta inteira se torna colossal. É o mercado de energia limpa explodindo. Tu conecta isso inteligentemente com a Bíblia, especificamente Lucas 6, onde diz que a mesma medida com que medirdes, vos medirão. O egoísmo bloqueia o fluxo do crescimento. Nossa, isso muda tudo. Porque se a colaboração expande o campo de jogo infinitamente, os nossos próprios limites internos também precisam ser questionados. Sem dúvida. E isso nos leva à afirmação mais provocativa do autor, a Lei 50. O topo é pouco para quem aprende a voar. É o próximo passo lógico. Depois de consertar como tratamos os outros, o foco se volta para a estagnação interna. A ilusão de que atingimos o nosso limite máximo. Para ilustrar essa quebra de limites, o material traz a famosa metáfora da águia. Ah, essa história é bem conhecida. Sim, a narrativa conta que, lá pelos 40 anos, a águia fica com garras fracas, bico curvado, penas pesadas. Para não morrer, ela se isola numa montanha. Bate o bico contra a rocha até quebrar. Isso. Espera nascer um novo, arranca as garras e as próprias penas. Um processo de destruição total para então renascer e viver mais 30 anos. É uma imagem visceral sobre não aceitar o fim. Mas precisamos fazer uma pequena pausa aqui. Claro. Biologicamente falando, isso é um grande mito. Águias não destroem seus próprios bicos ou arrancam as garras na natureza. Elas morreriam de fome. Não seria muito prático para a águia. Não mesmo. Mas, como uma ferramenta conceitual para ilustrar o descarte do passado, é brilhante. O material âncora essa necessidade de renascimento em águias da vida real. Pessoas que romperam barreiras. Exato. Santos Dumont, que não aceitou que a física da época o prendesse ao chão. Ou Stephen Hawking. Ele teve uma doença degenerativa severa. Que o prendeu em uma cadeira de rodas. Mesmo assim, sua mente voou pelos confins do espaço-tempo e revolucionou a física. E o Bruce Lee, né? Rejeitou as regras engessadas das artes marciais para criar algo fluido e novo. Isso mesmo. O que me atrai nessa alegoria da quebra do bico é que ela parece muito com um reboot forçado de um sistema operacional. Às vezes o computador está tão sobrecarregado que instalar um programa novo por cima não resolve. Tem que formatar tudo. Apagar a versão antiga para a máquina operar no potencial máximo. Mas aí vem a minha dúvida. O texto fala sobre arrancar hábitos e crenças. O crescimento exige que a dor seja sempre tão brutal? É uma ótima pergunta. Até que ponto buscar esse isolamento e destruição das próprias certezas é saudável na vida real? A resposta está na intenção por trás do desconforto. O que o autor chama de visão de altura. A dor dessa desconstrução psicológica não é um fim em si mesma. O material não glorifica o sofrimento. Então não é sofrer por sofrer. Não. A questão é neurológica. Quebrar velhas vias neurais gasta energia e causa resistência no cérebro.
É o pedágio biológico para sair da zona de conforto. É o contraste entre a águia e os pombos que ele menciona. Exatamente. Pombos vivem no chão, engordando com as migalhas da conveniência. Evitar a dor do crescimento nos mantém como pombos. Então a quebra do bico, para quem nos ouve, seria tipo terminar um relacionamento tóxico ou pedir demissão de um emprego ruim? Ou confrontar traumas de infância. Dói de forma excruciante no começo, mas o resultado é viver sem tetos autoimpostos. Certo, mas isso cria uma armadilha perigosa. Se alguém ouve sobre essa dor, a conclusão lógica é que vou enfrentar esse inferno agora, porque quando eu finalmente chegar ao topo, aí sim vou conquistar o direito de ser feliz. E é nesse exato ponto que o material puxa o tapete. A chamada lei extra. A felicidade não é o que está esperando lá no topo da montanha. Essa é a quebra de paradigma central. A lei extra prova que a felicidade é a nossa configuração inicial. É o sistema operacional de fábrica. Sim. O texto embrasa isso teologicamente com Gênesis, dizendo que nascemos para a plenitude, não para a ansiedade. E a natureza prova isso o tempo todo. A grama simplesmente cresce rompendo o concreto, né? Sem pedir permissão. O comportamento de um cachorro também. Basta alguém sair por 5 minutos e voltar, que o cachorro faz uma festa indescritível. Como se anos tivessem se passado. Animais não ficam remoendo o erro de ontem, nem calculando a ansiedade para o amanhã. Eles existem celebrando o presente. A natureza é a felicidade em ação. E aqui entra o peso dos dados do anexo do livro, que validam essa poesia de forma rigorosa. Os dados de Harvard? Sim, compilados pelo Sean Achor sobre psicologia positiva. A pesquisa demonstra que a felicidade antecede o sucesso, e não o contrário. Uau! A felicidade vem antes. Muito antes. Pessoas que cultivam o bem-estar no presente apresentam uma inteligência produtiva 31% maior. 31% de aumento? Só por estar bem? Exato, porque o cérebro positivo é imerso em dopamina. Isso ativa os centros de aprendizado, tornando a pessoa 40% mais resiliente. O material cita o Christopher Reeve, o eterno Superman. Após o acidente que o deixou tetraplégico, ele encontrou uma base de felicidade e propósito interior indestrutível ajudando os outros. O legado veio porque a fundação da felicidade já estava ativada. Isso me faz voltar à analogia do smartphone. Lá vem você com a tecnologia de novo. É que faz todo sentido. A felicidade não é um aplicativo premium caríssimo que a gente baixa depois de bater metas. Ela é o sistema operacional de fábrica. Sim, as crianças provam isso, dão gargalhadas colossais brincando com uma simples caixa de papelão. Então, se nascemos com essa configuração, como o nosso sistema fica tão corrompido? Se conectarmos isso ao cenário maior, o grande vírus que infecta esse sistema humano é a comparação constante. Ah, comparação. O ladrão da alegria. O autor diz que quem gasta tempo demais espiando a grama do vizinho se esquece de regar o próprio jardim. Nós criamos cláusulas do tipo: só serei feliz quando tiver o cargo tal ou quando comprar o carro do ano. Exatamente, e diante dessa infecção, o texto sugere antídotos. Tipo diário de gratidão? Escrever num caderno que sou grato pelo sol ou pelo café? Mas, sendo muito cético, isso não soa como autoajuda barata. Isso altera a biologia do cérebro ou é só um placebo? Excelente questionamento. Parece banal, mas a neurobiologia por trás disso é irrefutável. A Harvard Medical School mapeou que focar em coisas positivas fortalece vias neurais específicas. Fisicamente fortalece o cérebro? Sim, altera a densidade do córtex pré-frontal. Estimula a produção de dopamina e serotonina, os neurotransmissores da recompensa. O simples ato de sorrir intencionalmente envia um feedback sensorial. O cérebro pensa: ah, os músculos estão sorrindo, devemos estar felizes. E ele libera neuroquímicos. Mas um antídoto mais poderoso do livro é o serviço aos outros. Quando alguém ajuda outra pessoa, as áreas de recompensa do cérebro acendem como uma árvore de Natal. Então fomos construídos para colaboração e a felicidade é natural.
Mas como proteger isso numa manhã de segunda-feira, quando o despertador toca e o caos tenta nos engolir? Isso nos leva à aplicação prática final, a declaração. O manifesto que as pessoas são desafiadas a assumir. É um treinamento de estoicismo puro. O autor desafia o leitor a parar de levar as atitudes dos outros para o lado pessoal. Cada agressividade externa é só o reflexo da dor de quem ataca. E focar a energia só no que podemos dominar, que somos nós mesmos. O resto é desperdício de glicose mental. Tem um desafio prático que beira ao cômico de tão difícil. O autor encoraja a presentear pessoas com o livro, mas não as que amamos, e sim aquelas que nós absolutamente não suportamos. Eu adoro a lógica por trás disso. Inimigos que evoluem e se curam de seus próprios caos criam um ambiente muito melhor para nós mesmos vivermos. É a rede de ganhos 5G levado ao extremo. E o anexo do livro cruza todas essas atitudes com ciência dura, né? Sim, o anexo destrincha os mecanismos físicos. Isso levanta uma questão importante na Lei 1 sobre não criar expectativas. Estudos de Stanford revelaram o erro de previsão de recompensa. O que acontece quando esperamos algo e não vem? Os níveis de dopamina despencam muito abaixo do normal, e essa queda causa uma sensação que o cérebro processa quase como dor física. Gerando estresse e frustração profundos. Outro ponto impressionante do anexo é a Lei 4, sobre a reclamação. A mecânica disso no corpo é assustadora. Reclamar é mais que pessimismo, né? Muito mais. Reclamar cronicamente aciona a resposta de luta ou fuga, inundando o corpo com cortisol, o hormônio do estresse. E qual o efeito do cortisol? Ele desvia o sangue do córtex pré-frontal, a área lógica, e manda para os músculos, ou seja, no exato momento em que alguém reclama de um problema, a capacidade biológica de resolver aquele problema está sendo desligada. Nossa, a gente se sabota. Exato. O anexo amarra isso com os estudos de Shirzat Chamini sobre os sabotadores mentais. Sintetizando toda essa jornada de hoje. Começamos demolindo o mito do jogo de soma zero. Vimos os lucros do MIT provando que a torta colaborativa é o melhor caminho. Entendemos com a águia que desconstruir vias neurais dói, mas é o preço para voar livre. E descobrimos que a felicidade no topo da montanha é ilusão. Gratidão e alegria são um ponto de partida. E para coroar essa reflexão, o anexo esconde uma última pérola ligada à Lei Zero, o poder do zero. Do que se trata? A ciência mapeou a rede de modo padrão do cérebro, uma rede que só é ativada quando paramos de focar no mundo exterior, quando não fazemos absolutamente nada. O famoso ócio criativo, o momento de olhar para o teto. Exato. No zero, o cérebro não está desligado. Ele está desfragmentando o disco rígido, processando emoções e gerando soluções que a mente focada jamais encontraria. O passo crítico para alçar voo não é uma grande manobra. É ter a coragem de sentar no zero e tolerar o silêncio para ouvir a intuição. Fica a reflexão para quem nos ouve sobre o espaço para esse vazio criativo nas agendas frenéticas. Fica o convite para questionar velhas métricas, continuem explorando e até o nosso próximo mergulho.